Ei, gente, graça e paz, bom dia para você, né? Nesse dia tão especial aqui nas Minas Gerais, um dia frio, né? Eu acredito que um dia frio em quase todo o Brasil, com suas proporcionalidades, né? Para quem está no Nordeste, um pouco mais fresquinho, né? Mas para quem está aqui no Sudeste, eu acredito que para o sul do país também, um dia bastante frio. Essa noite também esfriou muito. E esse é o motivo pelo qual eu estou agora fazendo a live aqui do lado de fora no sol, ó, sol batendo aqui no meu rosto para esquentar, porque lá dentro de casa realmente o frio aperta muito, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus tome conta da sua vida e o sol da justiça, que é Jesus de Nazaré, irradie a sua face sobre você e focando, olhando, observando as Escrituras Sagradas, você se torne cada dia mais parecido com Ele. Bom dia, né? Sejam todos bem-vindos. Bom dia para você, Ancione. Um grande abraço para você, Ancione Vilaça. A Cíntia Lopes, bom dia. Kelly Lana e Gilson Oliveira, bom dia para vocês também. Bom dia. Ana Rocha França, um grande abraço e bom dia para você, Ana. Seja bem-vinda. Maria das Graças Cunha Mendes, ou seja, a nossa Gracinha. Bom dia, Gracinha, para você. Thalita Monique Dias, bom dia. Bom dia também para você, Ianúzia, um grande abraço. Bom dia, Nicolas, filho amado e querido. Viviane Vidigal, já tinha um tempo que eu não te vi aqui entrando, hein, Vivi? Saudade de você. Josi Alves, Nildo Feitosa, bom dia. Aline Diniz, bom dia. Aldo Macedo, bom dia. Bom dia a todas as pessoas que sempre me acompanham, você já sabe, mas por favor me ajude. Dedo no coração, ó. Dedinho no coração e dedo também nos compartilhamentos. Envie os aviãozinhos aí para todo mundo que você conhece. Bom dia, Patrícia Daniela Mendonça. Bom dia para você. Gisele Valentim Ramon Dias. Bom dia, Diana Batista. Bom dia para você. Bom dia, Andresa Guimarães, filha amada. Depois você me dá notícias do papai. Albertone, um grande abraço para você. Duca Albertone, que está aí comigo. Verinha Gomes, bom dia para você. Sempre comigo também, né? Lucas Souza, filho querido e amado. Alex da Elabore, bom dia. Bom dia, a graça e a paz. Para você que está entrando agora, eu estou falando aqui que eu estou fazendo a live aqui do lado de fora da minha casa, no meu quintal, por causa do frio. Eu não sei onde você está, em que região você está do país aí, mas eu tenho certeza que aqui no Sudeste o frio está pegando com força, todo mundo, né? Não é só nas Minas Gerais, é em todos os estados do Sudeste, muito frio, friozinho bom, né? Eu gosto do frio. O frio a gente se veste melhor, né? No frio a gente come melhor, no frio a gente dorme melhor, mas tem que tomar alguns cuidados também, né? Você sabia que no tempo frio a pressão tende a subir um pouco mais? Então, se você já tem tendência a picos de pressões mais elevados aí, se cuida nesse tempo, porque no frio a pressão tende a subir um pouco, né? Sabrina Virtuoso, bom dia. Claudinha Frois, bom dia. Espera aí que o negócio tá balançando aqui. Deixa eu ajeitar para que não balance mais. Espera aí. Opa. Pronto, agora eu acho que vai ficar. Então, toma cuidado aí, tá? Com frio, se cuida também. As doenças respiratórias, elas são propícias agora do frio também, porque as pessoas acabam ficando presas dentro de casa, não arejam a casa e os vírus se propagam com muita facilidade. Então, toma muito cuidado, se alimente, beba muita água. Outra tendência também é que as pessoas não costumam beber água no frio, não é? E isso é ruim, né? Bebe muita água no frio, faça tudo o que é possível para manter a sua saúde em dia. Não vai brincar com a sua saúde, porque se você tiver um problema respiratório nesse tempo e for parar no hospital, é batata que vão te empurrar um Covid de graça aí para você. Então, não queira receber isso para a sua vida. Então, cuida da sua saúde. Se alimente com coisas quentes, sopas, caldos, né? Café com leite pela manhã. Se alimente, né, com coisas quentes e vai ser bom para a sua vida. Lívia Estopato, bom dia. Janaíne Queiroz, bom dia. Carlinha, bom dia. Felícia Menta, bom dia. Quem mais está aí? Vamos lá. Gisele Braga.
Bom dia também para você. Gente, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Nós estamos falando sobre arrependimento, né? E ontem nós convencionamos que só teríamos lives pela manhã, enquanto esse frio estiver ainda aí persistindo da forma que está. A gente vai fazer as lives só às 11 horas da manhã, para preservar a sua vida, preservar a minha vida, preservar a vida de todos aqueles que nos acompanham diariamente aqui. Mas eu quero fazer um resumo daquilo que nós vimos ontem pela manhã. Ontem nós vimos sobre a obra do Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, né? O papel do Espírito Santo fundamental. E aí eu trouxe um ensino bem sistematizado, eu trouxe um ensino bem de uma forma didática para que você compreenda como você chegou a Cristo, né? Como você de fato alcançou a salvação. Muitas vezes nós acreditamos que nós fizemos isso. Eu aceitei Jesus, eu fui atrás de Jesus. Mas Jesus, certa vez, ele deixou claro para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós, né? Fui eu quem escolhi a vós. Então, tudo isso é uma ação do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo nos conduz, de fato, ao arrependimento. Quando tudo isso começa? Tudo isso começa quando nós ouvimos e damos ouvidos à mensagem do Evangelho. Não é apenas ouvir, né? Quantas vezes fomos às igrejas, nos assentamos e ouvimos sermões e mais sermões, ou mesmo em casa, né, com os parentes e amigos, nós ouvimos e ouvimos, mas nunca demos ouvidos, nunca paramos para realmente atentarmos para as verdades que estão descritas no Evangelho. A prova disso é que hoje, depois de tanto tempo de convertido, você ainda se surpreende com verdades que já foram ditas há muito tempo. Não é verdade isso? Né? Você hoje ouve verdades ainda depois de tanto tempo de convertido que diz assim: poxa vida, por que eu não atentei para isso antes? Porque a gente nunca deu ouvido ao Evangelho. Muitas vezes nós ouvimos, mas não damos ouvido. Mas no dia que nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, dando ouvidos ao Evangelho, dando ouvidos à mensagem de Cristo, então o Espírito Santo nos conduziu ao arrependimento, né? Ou seja, o Evangelho foi pregado e o Evangelho é uma nova visão de mundo, e o Espírito nos convenceu da nossa incredulidade em Deus. É isso que Jesus diz, é o Espírito que convence o mundo da incredulidade em Deus, ou na vida que Deus nos ofereceu. Foi isso que aconteceu. Deus nos ofereceu uma vida e disse: olha, tudo que você precisa é se alimentar da árvore da vida, tudo que você precisa é cuidar do corpo e está tudo bem, você vai crescer e avançar. Mas o homem não acreditou nisso, o homem duvidou por incredulidade das verdades de Deus e acabou agarrando a mentira do diabo e a tornou por verdade. Sabe, nós erramos quando nós trocamos a verdade de Deus pela mentira do diabo e tornamos a mentira uma verdade e a verdade de Deus uma mentira. Isso nós fazemos quando desobedecemos a palavra de Deus constantemente. À medida que nós ouvimos e não atentamos para a palavra e não agimos segundo a palavra, nós de fato ignoramos a verdade de Deus e a tornamos uma mentira. E nos abraçamos à mentira do diabo e tornamos ela uma verdade. Então, quando nós ouvimos a verdade do Evangelho, o Espírito Santo então nos convenceu que nós éramos incrédulos, que a nossa incredulidade na mensagem de Deus, a nossa incredulidade no próprio Deus, a nossa incredulidade na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito a nosso respeito, é que nos levou ao pecado. E quando nós nos convencemos de que estamos errados, que somos incrédulos quanto à palavra de Deus, nós nos arrependemos, né? Então, quando nos arrependemos, mudamos sistematicamente nossa forma de pensar. E aí, por mudar a nossa forma de pensar, mudamos também a nossa direção. Nesse ínterim, nós nascemos de novo. E depois do novo nascimento, o Espírito Santo segue nos guiando diante de toda a verdade. Mesmo depois de haver nascido de novo, nós continuamos sendo guiados pelo Espírito, e o Espírito de Deus vai nos guiando a toda a verdade. E à medida que a verdade vai sendo revelada, vamos nos arrependendo das obras mortas, ou daqueles feitos, daquelas ações que nos levavam sistematicamente à morte, né?
e vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, que é o Filho de Deus. O Filho de Deus. E com isso vamos nos libertando. Jesus falou tudo isso resumido em uma só palavra. Ele disse assim, lá em João capítulo 8, verso 36. João capítulo 8, verso 36, Jesus disse: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Serão verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por muito, muito tempo a gente acreditou que Jesus estava dizendo: eu preciso libertar você, se eu não libertar você não vai ser livre. Mas Jesus não disse isso. Veja, ele vinha dizendo o seguinte: vocês ouviram a minha palavra e creram? Ótimo, permaneçam na minha palavra e vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra e se tornar discípulo de Cristo é permitir que a verdade vá chegando ao nosso coração e a gente vá mudando a nossa forma de pensar por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, a Bíblia diz: você vai conhecendo essa verdade, você vai entendendo que você andou errado, você vai se arrependendo, você vai conhecendo a verdade e essa verdade sistematicamente vai libertando você. Veja que a libertação é uma responsabilidade nossa. Se você permanecer na minha palavra, você será verdadeiramente meu discípulo. E você conhecerá a verdade pela sua ação e você se libertará por meio do conhecimento. Então veja, é uma responsabilidade nossa. Aí depois ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está dizendo é que a verdade vai nos levar ao conhecimento da nossa verdadeira identidade, ou seja, de que nós somos filhos de Deus. Se nós chegarmos a esse conhecimento de que nós somos filhos, e esse conhecimento só vem por meio do conhecimento do Evangelho, por conhecimento de Jesus, no momento que eu entendo que eu sou filho, então eu me liberto da escravidão que há no mundo. Eu me arrependo, nasço de novo como filho e agora eu estou verdadeiramente livre, né? Mas o próprio Espírito de Deus, ele permanece em nós, nos guiando, né? Porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, segundo disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 14, porque todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus continua dentro de mim, nos guiando em quê, pastor? Jesus tinha dito em João capítulo 16, quando o Espírito da verdade vier, o Espírito da verdade, ele sabe a verdade que um dia nós tornamos mentira. O Espírito Santo conhece toda a verdade sobre nós, toda a verdade sobre Deus e toda a verdade sobre a relação homem e Deus. Essa é a verdade. O Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. O trabalho do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. E à medida que eu vou sendo guiado pelo Espírito a toda a verdade, as revelações da palavra vão brotando no meu coração e eu vou me tornando cada dia mais semelhante a Cristo, o que de fato é a minha originalidade. Eu fui criado para ser imagem e semelhança de Deus, aquilo que Jesus era quando estava no mundo. Então, o Espírito Santo tem esse trabalho, essa função. Agora, tudo isso é uma consequência do plano de Deus para a redenção da humanidade. Aleluia, aleluia. Veja, tudo isso é resultado do plano de Deus para a humanidade. Nada disso é surpresa para Deus. Tudo isso já estava planejado, tudo isso já estava pensado. Deus já havia determinado como faria todas as coisas e como nos levaria de volta para casa. Tudo isso é um plano de Deus. Veja, o apóstolo Paulo diz isso em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. 2 Coríntios 5, 18, a Bíblia diz: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Não foi uma ação humana, não teve participação humana nesse sentido. Tudo provém de Deus. Teve participação passiva do homem, mas toda a iniciativa foi divina. Todo passo foi divino. Não foi o homem que deu passos em direção à salvação, foi Deus que deu o passo em direção a salvar o homem. Tudo isso provém de Deus, tudo foi provisão divina, tudo foi iniciativa do próprio Deus. Irmãos, se nós estamos salvos, se nós estamos aqui, se nós estamos desfrutando o que estamos desfrutando, se nós estamos crescendo,
Tudo é iniciativa dele. Veja, o apóstolo Paulo disse: eu posso pregar, Apolo pode regar, mas, irmão, no final das contas, o crescimento vem de Deus. Sabe, a iniciativa do crescimento humano, da libertação humana, ela procede de Deus, do nosso Deus, o nosso Pai, irmãos. É Ele que está nos conduzindo continuamente ao lugar onde Ele deseja que nós estejamos. Tudo que nós precisamos é dar ouvidos, tudo que nós precisamos é sermos, de fato, responsáveis em... Como é que eu vou dizer a palavra aqui? A responder a sua palavra, né? Tudo que nós precisamos é isso, é responder a palavra de Deus. As nossas ações devem ser respostas ao conhecimento obtido. Tudo que nós precisamos é disso. Deus não vai te mostrar a Bíblia toda de uma vez se você não conseguiu ainda praticar nem 10% dela. Sabe? A revelação é dada proporcionalmente ao tanto que você anda na revelação. É Deus que está nos conduzindo. Ele entende que à medida que eu vou abandonando as obras mortas, eu vou abandonando as velhas crenças, eu vou abandonando os velhos conceitos e assumindo novos, estamos prontos para receber mais revelação. É um processo gradativo, paulatino, de crescimento conduzido pelo Espírito de Deus. Sabe, quanto mais ouvidos eu dou à palavra e quanto mais prática da palavra eu tenho, mais Deus se revela a mim. Isso é proporcional. Eu vou crescendo e Ele se revelando, eu vou crescendo e Ele se revelando. Quanto mais você busca, mais você encontra, foi o que Jesus disse. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que procura, e são metáforas, são pseudônimos de dizer assim: olha, quanto mais você conhece, mais você é tendencioso a conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer, né? É uma ação paulatina. Você precisa ter respostas aos estímulos dados por Deus pela palavra. Aleluia. Veja, Pinheiro disse o seguinte: uau, hoje em oração reafirmei sobre essa verdade. Eu sou guiada por Deus. É tão bom sentir a confirmação da palavra, daquilo que Deus diz sobre nós. É exatamente isso. Eu vou avançando, eu vou crescendo, guiado pelo Espírito, e à medida que eu vou dando ouvidos ao Espírito de Deus, eu vou andando com o Espírito de Deus, eu vou correspondendo às expectativas de Deus, Deus vai liberando mais crescimento sobre a minha vida. Então é uma jornada de crescimento paulatino, né? Agora, antes do apóstolo Paulo dizer que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou Ele mesmo, o mundo consigo, ele diz no verso 17, né, que nós somos parte hoje, então, de uma nova criação, ou seja, uma nova raça, criada a partir de Jesus ressurreto, e que carregamos agora a própria imagem de Cristo. Ele diz: ora, portanto, se agora estamos em Cristo, somos parte de uma nova criação, somos parte de uma nova raça, somos semelhantes a Jesus, não somos mais semelhantes a Adão, somos semelhantes a Jesus ressurreto. É nisso que nós devemos firmar a nossa mente, porque à medida que eu entendo essa verdade, né, e que eu carrego a própria imagem de Deus, eu vou buscar cada dia mais conhecimento sobre a minha identidade, conhecendo quem Jesus é. À medida que eu conheço a Jesus, a graça e a paz se multiplicam na minha vida, é uma coisa crescente, exponencial. Quanto mais você se expõe às verdades da palavra, quanto mais você corresponde às expectativas do Espírito, quanto mais você corresponde às verdades da palavra, sabe, existem coisas que você já ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600 vezes na minha live aqui e ainda não mudou, porque você ainda não deu ouvidos, você não se arrependeu, você não mudou a sua forma de pensar e ainda carrega os ecos, os reflexos lá da sua vida passada, que estão gritando em você, na sua mente, por causa do seu corpo, né? Esses ecos, essas lembranças do trato passado de viver, é a antiga natureza querendo se levantar, né? E você ainda está preso em muitas coisas dessas, e você já ouviu, sabe que está errado, mas não se arrependeu, não assumiu uma nova crença, não assumiu uma nova verdade sobre isso e não mudou de comportamento.
Enquanto você não mudar, não corresponder à expectativa do Espírito, ele vai continuar falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e você vai ouvir, você vai na igreja, ouve a mesma coisa, você vem na live, ouve a mesma coisa, você vai assistir uma pregação no YouTube, você ouve a mesma coisa, e quanto mais você ouve a mesma coisa, é um desejo de Deus de te tirar dessa condição, de que você cresça mais um pouco, de que você avance um pouco mais nessa escada de crescimento que é a santificação em direção à glória de Deus, né? Então a gente precisa ser consciente e intencional, como disse Andresa Guimarães, né? Nós precisamos entender que agora nós somos parte dessa nova criação, essa nova raça. Nós não somos iguais ao mundo, esquece, não, nós somos todos iguais, não somos não. Não somos não, e isso não é soberba não, isso é verdade, você está em um lugar superior, muito superior a todos aqueles que andam com o diabo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele se assentou com Cristo em lugares celestiais, muito acima de todo poder, principado e potestade. Agora eu te digo, se aqueles que estão no mundo estão aprisionados nesses poderes principados e potestades, e nós estamos muito acima deles, é óbvio que nós estamos muito acima também de todos aqueles que estão no mundo. Isso não é soberba, isso é fato, isso é constatação. Você não pode se sentir igual ao povo do mundo. Se você se sentir igual ao povo do mundo, irmãos, você vai de fato sofrer o que o mundo sofre. Ah, mas Jesus se colocou na posição de igual. Se colocar é uma coisa, saber quem é outra. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era filho de Deus, Jesus sabia de onde ele veio, Jesus sabia para onde ele estava indo. Ele sabia, e intencionalmente ele deixava se colocar, ou ele descia ao nível das pessoas, mas ele sabendo quem ele era. Isso se chama humildade. Se você se considera igual a todo mundo, isso não é humildade, mas se você se humilha, se tornando semelhante, sabendo que você é superior, então isso é humildade, e aqueles que se humilham serão exaltados. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Intencionalmente se colocar numa posição de igual, sabendo que em natureza você é superior, né? Então, você tem que entender que você é esse ser glorioso, criado em mais semelhança de Deus, recriado em Cristo para fazer boas obras, e que não vive mais segundo os padrões do mundo. Por que eu não vivo mais segundo o padrão do mundo? Porque eu me arrependi. Porque se arrependeram, aleluia. Mas vive agora segundo o padrão do céu pela palavra. Veja que interessante. Eu tenho que entender isso, que eu sou hoje uma nova criação, e é o Espírito de Deus que testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Coisa que o mundo não vê, não conhece, não sabe, porque ele não conhece o Espírito Santo. Nós conhecemos porque ele está conosco e habita dentro de nós. Então o Espírito que está conosco, que habita dentro de nós, ele testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, hoje, testificamos que somos nova criação. E se somos nova criação, não podemos andar segundo o padrão do mundo. Precisamos andar segundo o padrão do céu. Por quê? Porque eu me arrependi. Arrepender-se é mudar de direção. Eu reconheci que aquilo não era vida para mim, e eu mudei de direção, nasci de novo, e agora estou vivendo em outro padrão, que é o padrão do céu. Então eu não posso me conformar com este mundo. Eu não posso tomar a forma do mundo. Eu não posso viver como parâmetro o mundo. Eu tenho que viver segundo parâmetros do céu. É o que disse Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Colossenses 3:1 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, uma vez que vocês se arrependeram da incredulidade e pela fé nasceram de novo, e o novo nascimento é uma ressurreição para uma nova vida em Cristo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Os meus olhos devem estar fixos nas realidades do céu. Os meus olhos devem estar fixos nas realidades do céu. O que significa os meus olhos estarem fixos na realidade do céu? É a minha mente estar cheia das verdades da palavra que traduzem o reino de Deus, o reino dos céus. É isso que é, né? Então nós não podemos mais viver segundo o padrão do mundo. Uma vez que ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, mantemos nossos olhos fixos na realidade do mundo, onde está sentado o lugar de Deus. Ou seja, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja que tudo está na mente. Ele diz: agora pare e pense apenas
como alguém que é do céu e não como alguém que é da terra. Pense nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Pense naquilo que é do alto e não naquilo que é da terra. Não se conformeis com este mundo, mas renove a sua mente pelas verdades espirituais do céu, para que você possa desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a humanidade, né? Aí você vai entender qual foi o propósito de Deus para a humanidade e qual foi o estilo de vida que Deus preparou para nós. Sabe, tem gente que questiona a prosperidade financeira, tem gente que questiona a saúde divina, é porque eles não entenderam ainda qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eles vivem segundo o padrão do mundo. E quer saber qual é o padrão do mundo? A lei. O padrão do mundo é a lei. Se você quer saber como o mundo pensa, como o mundo vive, olhe para a lei. A lei mostra o homem morto no pecado. A lei mostra o padrão do mundo. A lei mostra como o mundo funciona. Mas a graça de Deus nos alcançou para uma vida plena. Então, se nós fixarmos nossos olhos nas realidades daquilo que Jesus está vivendo no céu, se nós trouxermos para a nossa mente e pensarmos nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criação em Cristo, ou seja, uma nova raça criada em Cristo. E aí, quando isso acontece, muitas vezes, as pessoas caem em extremos. O Espírito Santo nunca vai desistir de tentar te atrapalhar. O trabalho dele é te acusar. O trabalho dele é mentir. O trabalho dele é te enganar. O trabalho dele é te iludibriar. O trabalho dele é te conduzir na escuridão. O trabalho do diabo é esse, é mentir para você o tempo inteiro, e ele não cessa de fazê-lo. E a única arma poderosa para vencê-lo é a palavra da verdade. Não existe arma melhor para a mentira do que a verdade. Quando você pregar a verdade, a mentira fica desnuda, sem roupas, não é? Então a gente precisa se firmar na verdade, para que o diabo não ganhe vantagem sobre nós. Porque ele vai mentir para você o tempo inteiro, irmãos. Ele vai mentir para você em relação à saúde, ele vai mentir para você em relação às finanças, ele vai mentir para você em relação aos seus relacionamentos, à família, ele vai mentir para você em todo o tempo. Enquanto ele puder, ele vai mentir. Mas nós temos o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. Eu não preciso mais viver escravizado como se eu devesse alguma coisa ao diabo, como se eu devesse alguma coisa ao mundo, como se eu devesse alguma coisa à carne. Jesus já pagou o preço. Eu não devo mais nada à carne, eu não devo mais nada ao mundo, eu não devo mais nada ao diabo. Eu agora preciso firmar-me na verdade. Então as pessoas caem em extremos, né? E um desses extremos que as pessoas pensam é o seguinte: fomos salvos pela graça, então não precisamos mais nos arrepender de nada. O pecado não nos causa dano algum. Você já ouviu isso antes? Quem pode me dar um feedback aí? Você já ouviu isso? Um tipo de pregação do tipo: não, Jesus resolveu o pecado na cruz, a gente se arrepende e nasce de novo e o pecado não tem mais poder, não causa mais dano nenhum. Né? Esquece, é porque você está pensando no pecado que você peca. Se pecar, não se condene, não precisa pedir perdão. Você já ouviu isso alguma vez? Fala para mim, né? Isso é um extremo que as pessoas caem. Uma vez que fomos salvos pela graça, não precisamos mais nos arrepender. Isso é mentira. Isso é uma mentira deslavada, descabida, né? Isso é uma mentira completamente distorcida do evangelho, sabe? E isso até seria verdade, veja, até seria uma verdade, se quando nós nascemos de novo, nós tivéssemos sido glorificados e tivéssemos de cara todo o conhecimento. Se no dia que eu nasci de novo, aceitei Jesus, eu tivesse sido glorificado e já recebesse todo o entendimento da verdade de uma vez só, então isso era a verdade. Eu não precisava mais me arrepender de nada, porque eu já sabia de toda a verdade. Mas isso é uma verdade para nós? Isso é uma verdade para nós? Quando nós nascemos de novo, nós somos glorificados? Quando nós nascemos de novo, no dia que nós nascemos, nós já sabíamos toda a verdade? Fala para mim, nós já sabíamos toda a verdade? Responde aí para mim, por favor. Quando nós nascemos de novo, nós somos glorificados de imediato e já passamos a conhecer automaticamente toda a verdade? Ramon disse não. Claro que não. É óbvio que não. Então, se eu não conheço toda a verdade, significa que eu ainda vou andar em obras da carne.
ou obras mortas que me conduzem à morte. E eu preciso, à medida que o Espírito me conduz na revelação bíblica que eu vou recebendo, eu vou me arrependendo todos os dias, mudando de direção todos os dias. Então eu erro, o Espírito Santo, ou o meu próprio Espírito, reconhece que aquilo está errado, é um pecado, eu preciso mudar a minha mente. Então eu pego a palavra, descubro a verdade e mudo aquele comportamento. Eu me arrependo todos os dias. Então, né? Continuamos no processo de santificação ou de arrependimento. Santificação e arrependimento é a mesma coisa, né? Eu vou no processo de santificação e de arrependimento. À medida que conhecemos em nós obras que nos conduzem à morte, nós nos arrependemos dela. Mas primeiro eu preciso reconhecer que é uma obra que me leva à morte. Eu preciso reconhecer que aquilo não é para mim. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. Eu preciso reconhecer que aquilo é um engano. Eu preciso reconhecer que aquilo é uma mentira, né? Por exemplo, pessoas têm vícios. E aqueles vícios trazem prazer momentâneo. Para ele é uma verdade, tem que se tornar uma mentira. Você tem que entender que esses prazeres momentâneos dos vícios é mentira. E quando você entende que é mentira, você assume uma verdade. E assumindo a verdade, você se arrependeu, você mudou de direção, você virou para aquele comportamento e aí passa a viver de uma forma diferente, distinta daquilo que você vivia antes. Então, à medida que reconhecemos em nós as obras que nos conduzem à morte, nos arrependemos. Mudamos de direção e substituímos elas por obras de justiça. Tem que haver, se há um arrependimento, há uma mudança contrária de comportamento, há uma mudança de direção. Veja, tem que haver um comportamento contrário ao que eu havia tido anteriormente. Só há arrependimento quando eu tenho uma ação contrária àquilo que eu vinha fazendo. Veja que interessante, se o apóstolo Paulo já não descrevia isso muito antes. Olha só que interessante. Lá em Efésios capítulo 4, verso 23. Efésios capítulo 4, verso 23, diz assim. Olha só que interessante. Veja que interessante, olha. Efésios 4, 23, diz assim. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. Deixe que o Espírito Santo te conduzindo pela palavra, te mostrando as verdades bíblicas, te conduzindo em toda a verdade. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e, através dos pensamentos, as atitudes, que são resposta das crenças. Eu deixo que o Espírito traga esse pensamento, vira uma crença, e a crença vira uma ação, uma atitude. E, a partir dessa mudança de atitude, revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, igual a Deus. É interessante demais, porque é tudo que eu venho falando. Deixe que o Espírito te conduza a toda a verdade, e encham seus pensamentos, e mude as suas ações. E aí você estará se revestindo da verdadeira natureza que você foi criado, que é para ser santo e justo, igual a Deus. Aí ele diz, versículo 25, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo. Abandonem a mentira a seu respeito e digam a verdade. Abandonem a mentira e digam a verdade. Veja, tem que ter uma ação contrária correspondente. Não adianta só você abandonar a mentira. E aí? O que você vai abraçar se você abandonar a mentira e não abraçar nada? Ou você abraça a mentira ou você abraça a verdade, né? Se você não abraça a verdade, você acaba voltando para a mentira. Jesus certa vez disse o seguinte, olha, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ela procura lugares áridos onde ele possa descansar. Mas voltando, se ele encontra a casa vazia, ele se aloja ali de novo e acaba trazendo 7 piores do que ele junto. Então veja, eu preciso preencher o espaço da minha mente com a verdade no lugar da mentira. Eu preciso fazer isso, eu tenho que ter uma ação contrária correspondente. Aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade para o seu próximo, né? Aleluia. Verso 28 ele diz, quem era ladrão, ou quem ainda é ladrão, pare de roubar. E o que eu vou fazer no lugar? Veja, roubar leva tempo. Roubar dedica pensamento, estratégia. Roubar dedica
você maquinar o mal, roubar, requer investimento. Você não rouba de graça. Você precisa investir para cometer um roubo. Você dedica tempo, você dedica pensamento, estratégias, inteligência, tudo quanto há para promover o roubo. Ele disse, ao contrário disso, ou em vez disso, use a sua inteligência, use suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, gente. Veja, o mesmo trabalho que dá para roubar, dá para trabalhar. É o mesmo trabalho, a mesma estratégia, a mesma inteligência que é usada para roubar, pode ser usada para trabalhar. Então, está na contramão. Se você rouba, não roube mais, antes trabalhe. Trabalhe com as próprias mãos, com honestidade, para que você tenha como ajudar generosamente os necessitados. Antes você tirava das pessoas, agora você vai dar às pessoas, você vai acrescentar na vida das pessoas. Isso é fruto de arrependimento. Arrependimento. Sabe, irmãos, quem roubava e não passa a trabalhar, vai voltar a roubar, inevitavelmente. Inevitavelmente. Então a ideia é essa, sabe, de arrependimento. Isso é um processo, você vai aos poucos. Então eu não posso dizer que você aceita Jesus, irmão, e pronto, final, você não precisa se arrepender mais de jeito nenhum. Você está sendo conduzido na salvação. Durante o processo de vida terreno, todo ele, você precisa se arrepender continuamente, sempre que você se pegar, identificar, reconhecer que você está em um caminho de morte. À medida que você reconhece que aquele caminho, aquelas ações, aquela atitude, aqueles pensamentos te levam para a morte, são obras que te levam à morte, são obras mortas, você se arrepende. Pela condução do Espírito. Se arrepende, muda de direção, recebe outra verdade na sua mente e passa a agir de forma contrária àquilo que você via agindo. Então não cai nessa bobagem, nessa mentira, nesse engano, nessa ilusão de que uma vez que você nasceu de novo, você não precisa mais se arrepender, que o pecado não tem mais poder nenhum sobre a sua vida. Deixa eu te dizer, poder ele não tem mesmo. Agora, consequências ele traz sobre a tua vida. Se fosse assim, irmãos, ninguém mais adoeceria depois que aceitou Jesus. Se fosse assim, ninguém mais veria condições. Veja, a bênção de Deus, ela se manifesta proporcionalmente ao conhecimento e prática da palavra. Eu vou dizer isso de novo, irmãos. Eu vou dizer de novo, as bênçãos que já foram conquistadas por Cristo Jesus, elas se multiplicam na nossa vida, elas se manifestam na nossa vida, à medida que se multiplica o conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus, nos impulsiona a uma vida de fé. Então a bênção de Deus, ela se manifesta proporcionalmente à fé. É inegável, é verdade isso. Não tem como negar isso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele diz, graça e paz se multiplicam pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu preciso mais além de graça e paz? Se não fosse o bastante, ele não reiteraria, ele ainda reiterou depois no versículo 3, ele disse, olha, todas as coisas já nos foi dada, no que diz respeito a viver uma vida plena, já tudo nos foi dado, mas tomamos posse disso à medida que conhecemos a Deus e a Jesus, o nosso Senhor. Então o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus pelas Escrituras Sagradas, é que nos levam proporcionalmente a desfrutarmos das bênçãos pelas quais Jesus já conquistou. Todas elas já estão disponíveis, segundo o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Tantas quantas sejam as bênçãos, tantas quantas sejam as promessas de Deus. Em Cristo Jesus nós já temos o sim, mas apenas vivendo como Ele é que nós tomamos posse. E à medida que tomamos posse, a nossa vida, com base nessas promessas, glorificam a Deus. É isso que ele diz lá. Não importa quantas promessas Deus já tenha feito, tantas quantas sejam as promessas de Deus, em todas elas já temos o sim. E por meio dele também é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. É isso que Paulo diz. Então, fique ciente disso, tá bom? Continue na jornada de santificação, na jornada de arrependimento, pelo auxílio do Espírito Santo de Deus, e seja conduzido a cada dia a uma vida superior e perfeita, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu amo vocês. Tchau, fiquem na paz.